Enfim, tudo mais. E a gente vai conversando ainda que tem muito assunto pra gente falar, principalmente sobre indas e vindas. Indas e vindas, Bruna. Indas e Indas e vindas. vindas. Idas e vindas. Vindas e indas, né? Nossa, A gente tem a indas pegamos e legado de vindas. jeito aqui agora. Peço pra gente ir pra próxima imagem aqui, pra gente. Olha, eu tenho uma opinião impopular. Aquela. Quem usa o X, quem usa o passarinho, né? A rede do passarinho, a rede social de escrita, vai lembrar do. Cite uma opinião impopular, eu começo, tá? Então vai. O Wellington. Eu cheguei a conhecê-lo, né, numa época que eu estava. Minha irmã tinha um relacionamento com um atleta, né? E eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente. E o Wellington era amigo desse meu cunhado. E até então eu já via ele como um garoto, tá? Isso nem faz tanto tempo assim. E ele é um garoto, né? Ele é mais novo que eu, ele é mais novo que a Bruna, ele é mais novo que acredito que a maioria das pessoas aqui, 23 anos. Então a gente tem que pensar por esse lado também, que é um garoto, né? A partir daí, a gente me traz a situação que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, tá? Na hora que eu estou. O João falou ali já contrariando o que eu vou dizer agora. Pro Rames e o Wellington era pra ter mandado São Paulo. Tamo junto, João. O Wellington, depois disso que ele fez, ele ganhou uns pontinhos comigo. A malandragem que ele teve ali, a vontade que ele teve, eu acho que ter conseguido ali, de alguma maneira, desestabilizado tanto os atletas do Atlético Paranaense quanto o goleiro que estava substituindo o Bento. E a vitória que o São Paulo teve contra o Atlético Paranaense, muito também não foi só na conta do Caleri, não foi só na conta do Ferreirinha, também muito na conta do Wellington, né? Aquela malandragem que ele teve para mim foi sensacional. E aí eu coloquei hoje uma publicação lá no Legado Tricolor, você pode ir lá ver se você concorda comigo. Se não concorda, também pode ir lá dar a sua opinião. Eu falei que não só no São Paulo, não só no futebol brasileiro, não só no futebol mundial, é difícil você encontrar um jogador da posição dele, da lateral. A seleção brasileira está sofrendo muito com isso. Não vejo hoje no Brasil 3 ou 4 melhores laterais esquerdos do que o Wellington e que faça tão bem a função que eu digo, não sendo um craque. Pra mim não é nem o Roberto Carlos, não é nenhum craque, não é o Arana joga melhor que ele no Brasil, mas que consiga fazer o feijão com arroz que é necessário, que o São Paulo precisa. Aí a gente vai entrar na questão do Alexandro e a gente vai comentar sobre o Alexandro agora, daqui a pouco, já vamos chegar lá, só vamos passar aqui pelo Wellington. Eu acho que é um jogador útil pro São Paulo. Às vésperas de um mata-mata da Libertadores, não vejo como interessante perder o jogador agora. Quem vai fazer a lateral esquerda do São Paulo? Vai ser o Alexandro? Tá contratado? Então já deveria ter chegado. Já deveria ter vindo, a janela já devia estar treinando para a janela abrir agora daqui a alguns dias e o São Paulo já botar ele para jogar, para ele pegar ritmo para jogar Libertadores. Agora, o Wellington sair, o São Paulo ficar sem o Wellington, ficar negociando com o Alexandro e não ter lateral e ter que improvisar ligeiro na Libertadores, eu não acho que é o ideal. Então, se for vender do jeito que tá aqui, a Bruna já vai ler aqui pra gente, que consiga fazer para ele sair só no final do ano, que não abra as pernas pro Southampton lá da Inglaterra. Então, vai sair, mas faz que nem fez o Endrick, vai sair, mas só depois, quando chegar a idade, ou só quando acabar o campeonato. Fica pelo menos até o final do ano, até o São Paulo terminar essa Libertadores 2024. Aí sim, a gente pode falar, aí Alexandro, aí quem vai assumir a posição. Por enquanto, perder o Wellington a 20 dias, 15 dias do mata-mata da Libertadores não é o ideal.
Bruna, lê pra gente aí. Só um segundinho, eu vou falar sobre a opinião do público que tá falando aqui. O Lucas disse que ele joga bem, realmente. Ele precisa pegar mais experiência, mas gostaria que ele ficasse. E o Ronaldo Oliveira, até entendo que o Wellington seria útil, mas se o jogador não quer ficar, o que o São Paulo pode fazer? Então, assim, vou dar a minha opinião. Eu já disse aqui nesse podcast. Antes, queria mandar um abraço e um beijo para a Bela Vista. É nóis. Realmente, as conversas com o Wellington, quando a gente começou a falar sobre a possível saída dele e tudo mais, eu falei, é uma peça importante pro elenco, e eu realmente acho que é uma peça importante pro elenco, principalmente hoje, que estamos carentes de lateral esquerdo no mercado. E então eu não gostaria, apesar de novo, tem uma malandragem, tem uma experiência que eu goste. O São Paulo vacilou na renovação dele, nas questões contratuais, financeiras, mas também agora, na hora que ele chega, ele quer pedir um salário absurdo, que tem muito jogador titular que não ganha, que é mais ponta firme no elenco. E aí acho que ele quis crescer o olho demais numa situação em que não deveria. A proposta que ele tem é para um time que não é um time gigante, então se ele jogasse essa Libertadores pelo São Paulo, e que na minha cabeça a gente tem grandes chances de ganhar, seria mais interessante também para a carreira dele. E eu acho que aí ele não usou muito da inteligência, ele tá usando só o São Paulo não me valorizou, quero ir embora, e eu sou novo e tudo mais, mas ele tinha mais chance de conquistar outros lugares, assim como, por exemplo, o Beraldo, que encerrou a temporada no passado e hoje tá super bem. Sinto muita falta dele, inclusive, mas ele poderia alcançar novos lugares no lugar de ir pra um time meia boca, assim, sabe? Ele tem potencial, ele é bom, ele tem a malandragem. Então, pra mim, o Wellington deveria esperar um pouquinho mais do que já sair dessa forma. Mas também é aquela coisa, o jogador não quer mais ficar no São Paulo, vai embora. Também não vejo sentido em ficar pagando salário para um jogador que não quer mais estar no São Paulo. A gente viu um grande exemplo disso, o Rames, tá todo mundo aqui nos comentários falando que é para pegar o dinheiro que gasta com o Rames e contratar outras pessoas, trazer um meia. Então, realmente, para mim, é essa a questão. Se ele não faz mais questão, ele é uma peça importante, seria interessante pra carreira dele e pro São Paulo que ele ficasse nesse momento. Mas já que ele não quer, vai fazer o quê? Vai ficar obrigando o jogador a ficar aqui? Aí vai ficar pagando salário pro jogador ter má vontade? Eu estou muito traumatizada desde a vinda de Rames Rodrigues. Então, pra mim, jogador que não quer fazer parte do elenco pode ir embora. É bem simples. O Wellington, ele aceitou, né, toda essa história que saiu hoje, explicando, ele aceitou uma proposta do Southampton da Inglaterra, um time que briga ali, Série Premier League, Série B da Inglaterra, Série B, né, a segunda liga da Inglaterra, né, tem várias ligas, são acho que 8 ou 9 ligas, se eu não me engano, e aí, fica ali brigando, primeira, segunda, não é um time de grande expressão, vai sofrer lá na Inglaterra, mas o que o São Paulo tem acordado agora nesse momento? O Wellington aceitou a proposta, ele já poderia assinar um pré-contrato agora, 6 meses antes dos contratos se encerrar, né, até o final do ano de 2024, que ele tem contrato com o São Paulo. O Southampton ofereceu para o São Paulo que fique com uma porcentagem do Wellington em futuras vendas. O que isso vai significar, né? O Southampton cede parte dos direitos para o São Paulo e o São Paulo liberaria o jogador agora de imediato para já ele defender a Premier League. Vai começar agora já no mês que vem. Vamos assistir bastante lá em casa. Com certeza acompanharemos. E aí a ideia é que o Wellington se saia bem no Southampton, seja vendido, vamos supor, para um Real Madrid, e aí vai ser vendido para o Real Madrid, o São Paulo teria, sei lá, 20%, 30% dessa futura venda, que poderia dar aí, sei lá quantos milhões para o São Paulo. Então, o São Paulo ainda teria que fazer uma aposta que o Wellington se daria bem na Inglaterra. Se ele não se der bem e tiver que voltar para o Brasil, essa porcentagem dele, se o valor dele de mercado abaixar, essa porcentagem, consequentemente, abaixa. Eu não acho que o São Paulo vai liberar o Wellington agora.
pode oferecer o que for, e o Southampton nem tem tanto dinheiro assim. Então, o Wellington, eu acredito que nem que seja para ficar na reserva do Alexandro, vai permanecer no São Paulo até o final do ano. Você acredita que ele vai permanecer? Eu fiquei um pouco confusa com a sua última Vai frase. porque o São Paulo não vai liberar. Tá. Eu acho que o Zubeldia Então, também não libera. O meu ponto o jogador fica aqui no São Paulo porque não é liberado com uma má vontade. Isso me preocupa muito. Mas ele mostrou a boa vontade no jogo contra o Atlético Paranaense. A gente começou aqui dizendo isso, que ele ganhou pontos comigo Sim. por essa vontade Mas dele. Às vezes tem uma pressão também de empresário também da saída, né? 23 anos. Talvez porque ele em algum momento, falando sobre renovação, não se sentiu tão valorizado. Mas, Wellington, fica aqui meu apelo. Você não precisa ganhar 800 mil por mês. Se acalme, você é jovem, você tem muito a crescer. Seu futebol tem muito a crescer também. Então, fica aqui até o final do ano. Faça por merecer um time de maior expressão. Você tem total potencial para isso. E aí, deixa o São Paulino em paz, com o coração em paz, que garanto que quando você for aposentar, todo São Paulino vai querer sua volta, assim como a gente deseja a volta de outros jogadores. Então, não acho que não precisa criar essa situação conflituosa também para a carreira dele. É desnecessário. Então, fica aqui, uma oportunidade melhor vai aparecer. Se acalme, Wellington, se acalme. Precisamos de você, você precisa da gente. Ninguém solta a mão de ninguém, lembra? E agora que caiu no colo dele essa titularidade, né? Com a saída do Caio Paulista, talvez ele não queira brigar com o Alexandro, que é o nosso próximo assunto aqui. Então, a gente tem bastante gente aqui na live que tá esperando isso daí, né? Aqui no podcast. Então, peço para que você deixe o seu like para ajudar a gente a divulgar.